Imagine acordar um dia e perceber que tudo o que você acreditava ser sua identidade era, na verdade, um reflexo das expectativas dos outros. Sua personalidade, suas opiniões, seus medos, todos moldados por forças invisíveis, conduzindo sua vida como fios puxando uma marionete. Carl Jung nos alertou sobre essa ilusão. A maioria das pessoas não vive como indivíduos autênticos, mas como projeções de um sistema maior. Desde o nascimento, somos programados para nos encaixar, para seguir regras, para sermos aceitos. A sociedade nos dá um nome, uma nacionalidade, uma cultura e um conjunto de valores. E sem perceber, passamos a confundir essa identidade construída com quem realmente somos. Mas aqui está a verdade incômoda. Se você nunca questionou esses condicionamentos, você nunca foi realmente livre. O psiquiatra suíço Carl Jung desenvolveu o conceito de individuação, um processo psicológico profundo, pelo qual um ser humano se torna verdadeiramente si mesmo, um indivíduo único e autêntico, livre das correntes invisíveis que moldam sua psique. No entanto, esse processo não acontece sozinho. É preciso um choque de consciência, um despertar doloroso para perceber o quanto você foi controlado até agora. Neste vídeo, vamos explorar como forças externas e internas influenciam sua mente, impedindo sua verdadeira liberdade. Vamos mergulhar nos mecanismos ocultos da manipulação psicológica e, o mais importante, entender como a individuação pode libertá-lo de tudo isso. Porque quando você desperta, ninguém e nada jamais controlará você novamente. Você já sentiu que certas decisões que toma na vida não são realmente suas? Como se uma força silenciosa o empurrasse para agir de determinada maneira? Isso não é coincidência. Jung descobriu que grande parte do nosso comportamento não vem da nossa consciência, mas sim do inconsciente coletivo. Um reservatório profundo de padrões psicológicos herdados que moldam nossa visão de mundo sem que percebamos. Desde os tempos mais remotos, os seres humanos viveram sob narrativas criadas pela sociedade. O arquétipo do herói, do governante, do sábio, da donzela, todos esses padrões existem dentro de nós e influenciam nossas ações. Você não apenas age como indivíduo, você está imerso em uma história maior, na qual seu papel já foi escrito muito antes de você nascer. A sociedade define o que significa ser bem-sucedido, o que significa fracassar, o que significa ser bom ou mal. Essas definições não vêm da sua consciência individual, mas sim de um conjunto de valores coletivos que controlam seus desejos, suas ambições e até seus medos. Jung descreveu a persona como a máscara que usamos para interagir com o mundo. Desde a infância, aprendemos que certos comportamentos são recompensados e outros são punidos. Com o tempo, ajustamos nossa personalidade para sermos aceitos, no trabalho, na família, nos relacionamentos. Mas aqui está o problema. Quanto mais forte sua persona, mais fraco seu verdadeiro eu se torna. A persona pode ser tão convincente que você começa a acreditar que ela é sua verdadeira identidade. Se sua persona é a de alguém bonzinho e agradável, pode ser que nunca expresse sua raiva ou discordância, tornando-se uma marionete emocional dos outros. Enquanto projetamos ao mundo essa máscara socialmente aceitável, algo acontece dentro de nós. Tudo o que reprimimos se acumula na sombra. A sombra é formada por aspectos de nossa personalidade que negamos, rejeitamos ou não aceitamos. São desejos, impulsos e pensamentos que julgamos inapropriados, mas que, ironicamente, continuam a influenciar nossas ações sem que percebamos. Quando alguém sente uma raiva irracional contra outra pessoa, muitas vezes está projetando nela um aspecto de si mesmo que se recusa a aceitar. Da mesma forma, quando idolatramos ou invejamos alguém, pode ser porque ele representa uma parte de nós que foi reprimida.
Se você não integra sua sombra, ela o controlará nas sombras. Esses são os 3 principais mecanismos psicológicos que nos controlam de forma invisível. O inconsciente coletivo, que define os papéis que desempenhamos na sociedade. A persona, que nos faz agir para agradar os outros e esconder nosso verdadeiro eu. A sombra, que armazena tudo o que rejeitamos e, sem controle, nos manipula de dentro para fora. Mas esses não são os únicos agentes de controle. Existe algo ainda mais poderoso que nos mantém presos. A própria sociedade e seus mecanismos de manipulação. Carl Jung afirmava que o processo de individuação é, acima de tudo, um ato de libertação. Mas libertar-se de quê? A resposta é simples e perturbadora. Libertar-se do controle inconsciente exercido pela sociedade sobre sua mente. Desde o momento em que nascemos, somos inseridos em uma rede de regras, valores e expectativas que moldam nossa visão de mundo. O que é considerado normal? O que é considerado sucesso? O que significa viver uma vida significativa? Essas respostas nos são entregues prontas, como verdades absolutas. A sociedade cria narrativas que agem como mapas para a nossa existência. Não é por acaso que muitas pessoas dedicam suas vidas a perseguir objetivos que, no fundo, nunca foram realmente seus. Uma carreira de prestígio, um relacionamento ideal, uma imagem impecável nas redes sociais, todas essas metas são frequentemente reflexos de um ideal coletivo, não de um desejo autêntico. Quando seguimos esses padrões sem questioná-los, acabamos perdendo a conexão com nossa essência verdadeira. Somos levados a acreditar que precisamos cumprir determinados papéis para sermos aceitos e respeitados. E o mais perigoso disso tudo é que, quanto mais nos conformamos, mais acreditamos que estamos agindo por vontade própria. Como Jung escreveu, até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. A cultura é como uma corrente invisível, empurrando-o na direção que considera apropriada. Mas o verdadeiro perigo é que você raramente percebe que está sendo conduzido. O ser humano é, por natureza, um ser social. A aceitação do grupo era, em tempos antigos, uma questão de sobrevivência. Ser rejeitado significava a morte. Hoje, o mecanismo permanece o mesmo, embora os perigos tenham mudado. Quantas vezes você silenciou suas verdadeiras opiniões para evitar conflito? Quantas vezes se ajustou ao grupo para ser aceito? Esse desejo inconsciente de aprovação social é um dos métodos mais eficazes de controle. Você é incentivado a se conformar, a seguir padrões, a se encaixar. As redes sociais amplificam esse fenômeno. Ao invés de expressar quem você realmente é, você se vê moldando sua identidade para receber likes, comentários positivos e seguidores. Mas a questão é, quem você é de verdade quando ninguém está olhando? O que Jung percebeu é que a verdadeira liberdade não pode ser alcançada enquanto você estiver inconscientemente submetido a essas forças sociais. A questão inevitável é: por que você se submete? Por que aceita essas correntes que o prendem sem questioná-las? A resposta está nas profundezas da psique humana. Carl Jung entendeu que o controle externo só é possível porque existe um terreno fértil dentro de nós mesmos que o permite. Esse terreno é composto por nossas inseguranças, traumas e complexos não resolvidos. Um dos principais motivos pelos quais você se deixa controlar é o desejo desesperado por validação externa. Isso se manifesta como um complexo de inferioridade, um sentimento constante de não ser bom o suficiente, de não estar à altura dos padrões que você acredita que precisa cumprir. Esse complexo surge frequentemente na infância, quando somos ensinados a buscar a aprovação de figuras de autoridade, pais, professores. Mais tarde, esse padrão é transferido para o desejo de aprovação social mais ampla, colegas, parceiros, chefes e até estranhos na internet.
Você se ajusta para ser aceito porque acredita, em algum nível, que só será digno de amor e respeito se se encaixar nos padrões estabelecidos. Isso é extremamente poderoso. Enquanto você buscar reconhecimento fora de si mesmo, estará suscetível a qualquer forma de manipulação que prometa oferecer aquilo que você acredita que lhe falta. Como Jung observou, aqueles que não aprendem a lidar com a própria sombra acabam sendo manipulados por ela. Quando você depende da aprovação externa para se sentir completo, qualquer crítica, rejeição ou fracasso pode devastá-lo. Isso o torna vulnerável e, portanto, fácil de ser controlado. Outro fator poderoso que facilita o controle externo são os traumas não resolvidos. Eventos dolorosos do passado criam feridas emocionais que se escondem nas profundezas da psique. Essas feridas formam crenças limitantes sobre quem você é e o que merece. Se você foi rejeitado ou humilhado, por exemplo, pode desenvolver uma crença inconsciente de que não é digno de ser amado. Essa crença, por sua vez, o torna suscetível a aceitar qualquer narrativa que prometa proteção ou pertencimento. O que acontece quando você se submete a essas forças por tempo demais? Um fenômeno conhecido como conformismo psicológico. O conformismo não é apenas uma questão de seguir normas sociais. É um estado mental no qual você internaliza as expectativas externas.